Vamos chamar aqui o médico Renato Kifuri, que é infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, muito obrigado aí por conversar com a gente ao vivo. O senhor estava acompanhando aí, né, a Flávia Duarte trazendo as informações sobre essa mulher que teria contraído 2 cepas. E eu queria saber do senhor, doutor, se a gente deve se preocupar com isso. Se realmente há uma possibilidade muito grande de que uma pessoa pegue 2 cepas e inclusive tenha o seu quadro agravado justamente por causa dessa situação. Bem-vindo mais uma vez, um ótimo dia para o senhor. Essa é uma pergunta interessante, Evandro, nos remete até à co-infecção com outros vírus. Bom dia a você, a Elisa, a todos aí que nos acompanham, os assinantes da CNN. Quando a gente teve uma primeira temporada da Covid-19 em 2020, ela praticamente, o vírus SARS-CoV-2 circulou sozinho. As pessoas ficaram distantes, não tivemos em nenhum lugar do mundo circulação simultânea com outros vírus respiratórios comuns no inverno, como o vírus da gripe, o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, vários outros vírus. E esse ano a gente já começa a ter o inverno, especialmente aqui no hemisfério sul, com a aproximação da temporada de circulação, por exemplo, do influenza. E o próprio coronavírus, com essas variantes que vão se distanciando geneticamente da cepa lá original que apareceu lá em Wuhan, é possível sim que a gente encontre casos de uma mesma pessoa ter mais de uma variante. Isso é uma raridade ainda hoje, Evandro. Precisa ficar claro que é provavelmente uma senhora de 90 anos, com um sistema imunológico. A gente teve a oportunidade de participar desse debate lá no Congresso Europeu, que participamos. Então, a ideia é que isso deva acontecer de forma bastante esporádica, em organismo, provavelmente, com uma resposta imune deficiente, quer seja pela própria idade, no caso dessa senhora, ou às vezes em situações onde a resposta imune do nosso corpo esteja diminuída. Isso não é a regra, por enquanto, pelo menos, vamos continuar observando, mas me preocupa mais co-infecções de Covid-19 com gripe, com resfriado, com outros vírus, do que propriamente com o próprio coronavírus, 2 variantes. Esse é um cenário que preocupa a gente e nós todos estamos de olho aí na chegada do inverno. Agora, uma curiosidade, doutor, quando a gente fala em mais de uma cepa, é como se a gente dissesse que os efeitos se somam ou que o organismo tenha um trabalho maior para lidar com os ataques desse vírus? Rapidamente, só para a gente entender como é que é essa atuação dentro do nosso corpo. Neste caso em específico, a gente detectou 2 variantes. A gente não conseguiu ainda, nesse caso e nenhum outro, definir qual é a verdadeira replicação, a atividade viral que tinha dentro da pessoa. É muito difícil, Evandro, separar qual que está dando mais inflamação, qual infecção, ou simplesmente uma detecção que você encontrou uma infecção simultânea. Os dados são muito preliminares ainda para a gente traçar qualquer tipo de prognóstico nesses casos. A detecção aconteceu, mas ainda a compreensão melhor de como isso se manifesta clinicamente ainda está muito preliminar para a gente dizer qualquer coisa. Doutor, a gente tem alguns estados do país que estão mudando o esquema vacinal, principalmente com doses da Pfizer e da AstraZeneca, que tem um período de 3 meses entre as 2 doses, adiantando um pouco esse esquema por conta da variante Delta, na tentativa de proteger essa população. Estado de São Paulo, por exemplo, decidiu não fazer isso. O senhor até deu a sua opinião aqui para a gente mais cedo, numa entrevista que gravamos com o senhor. Qual que é a sua avaliação sobre métodos diferentes adotados em estados justamente para combater variantes? Na verdade, assim, nós não temos ainda uma circulação da variante Delta aqui entre nós importante. A protagonista aqui continua sendo a P1. Só para dar um exemplo, a variante sul-africana, a variante Beta, não entrou aqui no Brasil, porque ela praticamente surgiu no mundo junto com a nossa variante Gama, que é a P1, e não encontrou terreno. Houve uma competição onde ganhou a variante brasileira. Então, dessa maneira, eu acho que você utilizar esquemas vacinais mais curtos, com isso, você deixando de começar a vacinação em algumas pessoas, é um risco maior do que hoje a gente continuar vacinando e avançando na vacinação das pessoas que não receberam ao menos uma dose. Os estudos são muito robustos e convincentes de que a estratégia de você utilizar intervalo máximo beneficia o maior número de pessoas sem prejuízo na proteção.
Alguns dados que podem mostrar algum prejuízo contra a Delta são dados de laboratório. Em mundo real, esses dados são muito convincentes de que o esquema de 3 meses de intervalo protege, inclusive, contra a Delta. É muito ruim, realmente, a gente ter estados com uma política de vacinação diferente de outros, porque cria confusão, cria na orientação. A orientação do Ministério da Saúde é a manutenção, neste momento, dos intervalos preconizados. E, obviamente, assim que terminarmos a vacinação com primeira dose de todos, aí nós podemos discutir o término mais apressado desses esquemas já iniciados. Então, na sua opinião, é interessante a proposta de se ampliar a vacinação o mais rapidamente possível para os jovens, inclusive já incluindo adolescentes a partir de 12 anos de idade até o final de setembro, como aqui em São Paulo, por exemplo, com o Rio de Janeiro também já prevendo um calendário nesse sentido. Olha, a vacinação de adolescentes sem fatores de risco, Evandro, é uma outra discussão. Essa população tem um risco muito menor. Então, quando nós terminarmos de vacinarmos todos os adolescentes, todos os adultos acima de 18 anos, quando vacinarmos os adolescentes de risco, eu acho que primeiro a gente deve completar o esquema dos iniciados para depois vacinar adolescentes sem fatores de risco. Então, ao meu ver, a gente deve primeiro terminar a dose de todos, vacinar os adolescentes portadores de risco que tenham fatores aí desproporcionalmente maiores de agravamento. E aí, antes de vacinar adolescentes saudáveis, partir para a segunda dose e encerrar o esquema dos adultos já vacinados com a primeira dose. Talvez essa seja a melhor estratégia à luz das evidências atuais, mas obviamente sempre de olho no que está acontecendo aí no número de casos, nos registros e nas variantes. Doutor, deixa eu trazer uma questão que se tornou muito discutida aqui no país em relação à imunidade das pessoas que pegaram a doença. A gente tem acompanhado vários estados avançando agora na queda de internações, com o avanço da imunização, mas também temos milhões de pessoas que foram contaminadas, infelizmente. É possível dizer que essa queda no número se dá também por conta dessas pessoas que foram contaminadas e que acabaram se protegendo, né, do vírus depois de ficarem doentes, mesmo sem a imunização, ou todo o louvor é da vacina? Olha, Evandro, essa é uma combinação, né? A imunidade que vai se estabelecendo numa população, ela é fruto, né, da vacinação, fruto do número de vulneráveis, de suscetíveis. Então, à medida que você vai esgotando os suscetíveis, quer seja pela infecção natural, quer seja para vacinação, a força da infecção vai diminuindo. Essa é uma tendência e assim as pandemias desaparecem, né? Elas desaparecem à medida que você controla a transmissão com pessoas imunes, né? Os imunes naturalmente, que infelizmente geram um número enorme de hospitalizações e mortes, ou imunes pela vacina, que é o mecanismo que vai proteger da mesma maneira, só que sem adoecimento, sem risco de gravidade. Então, eu acho que é uma combinação e Manaus é um bom exemplo disso, né, Evandro? A gente vê o que aconteceu na primeira onda, com muitos infectados, na segunda onda, quando apareceu uma variante diferente, cujo número de infectados, 30% dos que tiveram na segunda onda a infecção foram reinfecções, ou seja, mostrando que a imunidade conferida naturalmente ela pode escapar de novas variantes, e uma vacinação mais ostensiva que aconteceu em Manaus, inclusive com aporte maior de vacinas no começo do ano em função da situação que Manaus vivencia. Então, o Amazonas é um exemplo clássico, onde a gente teve uma grande infecção, uma onda na primeira onda, um número de infectados maior ainda na segunda onda, com reinfecções daqueles, uma vacinação ostensiva, e é o primeiro estado hoje que está colhendo os frutos, vamos dizer, de uma estabilidade, registrando já alguns dias sem nenhum óbito. Então, vamos observando o que vem acontecendo aí com a introdução eventual de outras variantes, mas o caminho é esse. Eu acho que nós temos aí uma composição de fatores fazendo com que a imunidade da população vá se estabelecendo e vamos esgotando os suscetíveis. Doutor, só para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de trazer uma última questão. Nós acabamos de ver aqui numa entrevista que o prefeito de São Paulo, secretário municipal de saúde, disseram que não vão adotar medidas punitivas para os sommeliers da vacina, né? Aqueles que ficam escolhendo vacina, às vezes voltando até, deixando de se vacinar porque não está com aquela dose daquele determinado laboratório. Alguns estados, inclusive, já adotaram medidas punitivas. Você vai para o fim da fila, não quer vacinar agora? Você vai.
Tem muita gente alegando que não quer tomar determinada dose porque essa dose não faz parte do plano de imunização de outros países, por exemplo, países da Europa. Agora, é o momento para a pessoa se preocupar com uma viagem para a Europa e escolher determinada vacina por conta disso? E mais uma questão, qual é o risco de uma pessoa que deixa de se vacinar agora no momento em que a sua faixa etária está prevista e vai para o fim da fila? São questões difíceis porque esse aspecto punitivo, Evandro, de você colocar a pessoa no final da fila, você pune, obviamente, o indivíduo, mas você pune a coletividade também. Exatamente. À medida que você coloca essas pessoas de maior risco para o final da fila, você contribui para que a doença continue circulando, para que os casos graves mais aconteçam do que se a infecção fosse em jovens. Então, é um pacto que ele é ferido por aquele que quer furar a fila, para aquele que não quer se vacinar com aquela vacina. Não garante que esse indivíduo, na hora que chegar a sua vez no final da fila, vai ter a vacina que ele resolveu achar que é a melhor vacina para ele tomar, e cria problemas para ele e para a sociedade como um todo. Então, acho que essas medidas punitivas são talvez uma saída, mas elas têm como contraponto o prejuízo também para o programa. Eu acho que as medidas educativas continuam sendo as melhores. E olha, escolher vacina nessa altura do campeonato é como você está pulando de paraquedas, alguém te oferecer um paraquedas e você querer outra marca de paraquedas porque aquela não te serve. Porque você está achando que dá para escolher não vacinar hoje. A pior escolha hoje, Evandro, é não se vacinar. Isso pode significar entre você estar aqui hoje ou hospitalizado daqui 15 dias. As taxas de transmissão, 50 mil novos casos por dia, não permite que nós tenhamos o luxo de ficar abrindo mão da vacinação no seu momento de vacinar. E olha, a revacinação praticamente é um fato, nós vamos ter que revacinar todos, nós estamos estudando para 2022 o melhor esquema, quem tomou qual dose, quantas doses vão precisar mais, intercâmbio, diferentes produtos, intervalos, grupos de risco, tudo isso vai estar sendo muito discutido, porque o mundo inteiro já está planejando 2022 em relação às revacinações. O momento agora não é de ficar sem vacina, é vacinar com a primeira vacina que estiver disponível, na primeira oportunidade e garantir sua proteção. É pensar e viver o agora, né? Obrigado, doutor, pelas informações. Nós conversamos então com o Renato Kifuri, que é médico e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Boa semana para o senhor, boa sorte. Obrigado, Evandro. Um abraço a todos aí da CNN que nos acompanham. Ótima semana. Um abraço, até a próxima.